Boa noite. Janaína Portela é a oradora do grande expediente desta semana. Foram protocolados cerca de 400 documentos ao longo dos últimos meses. E de 15 projetos apresentados, Janaína Portela mencionou um que foi aprovado e libera a entrada dos agentes de endemias em imóveis fechados. Mantidos vetos a 12 emendas da LDO. Porque elas não atendiam às questões técnicas que precisam ser atendidas. Aprovado o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual. Uma audiência pública está marcada para a próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde. A oradora do grande expediente desta semana optou por fazer uma prestação de contas do seu mandato. Durante este espaço de honra, Janaína Portela apresentou as principais ações desde que assumiu uma das cadeiras do MDB na Câmara Municipal. Foram protocolados cerca de 400 documentos ao longo dos últimos meses. E de 15 projetos apresentados, Janaína Portela mencionou um que foi aprovado e libera a entrada dos agentes de endemias em imóveis fechados. Conforme a parlamentar, esta é uma ferramenta de auxílio no combate à proliferação da dengue. Neste grande expediente, fizemos a abordagem dos trabalhos relacionados com maior importância do último período, esses últimos 3 meses e meio para cá, fazendo o envolvimento das ações com o projeto de lei, agora lei, a possibilidade de agentes de endemias virem a visitar os imóveis e, em caso de denúncias e identificação de focos de mosquito da dengue, estarem com dificuldades de realizarem a fiscalização, de estarem presentes no local, de virem a ter uma força maior com esse instrumento legislativo que é a entrada nesses imóveis privados. Não se tratam de invasões ao imóvel privado, mas sim de um instrumento em que o proprietário do imóvel público ou privado, não dando a devida manutenção dos seus espaços, eliminação de focos do mosquito da dengue, e havendo denúncias de vizinhos e ambientes de que aquele espaço possa haver um foco de mosquito, que venha a ser sim fiscalizado, que venha esse ambiente a ser autuado, o proprietário deste bem, e obrigando a tomar as medidas de contenção de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Janaína Portela também falou sobre uma demanda do interior. A vereadora mostrou a realidade da estrada que dá acesso ao distrito de Bom Recreio. Observamos que, em que pese estarmos no projeto Pavimenta RS com 3 quilômetros de realização de asfalto e as obras se iniciando, a estrada possui uma quilometragem um tanto maior e requer a manutenção constante e fiscalizadora de sua manutenção durante todos os períodos do ano. Estamos num período agora em que houveram bastante chuvas e as estradas estão precisando de melhor manutenção, havendo prejuízos para a escoação da produção agrícola, leiteira, também o escoamento da produção de carne, aviário, a pecuária. E a questão escolar também dos nossos estudantes que precisam se locomover, moram no interior e necessitam chegar às escolas e receberem a devida instrução. Então, toda essa necessidade de infraestrutura vem para que a gente possa apresentar ao Executivo a atenção devida às estradas do interior. A oradora do grande expediente trouxe para a tribuna indicações onde sugere que o Poder Executivo instale totens com água quente e fria em diferentes pontos da cidade. As propostas sinalizam ainda a possibilidade de se estabelecer parcerias público-privadas para a manutenção dos equipamentos. Apresentamos neste mandato também 2 indicações, que se trata, a primeira, da instalação pelo Executivo Municipal
nas nossas praças e parques dos totens com fornecimento de água fria e quente para o consumo humano e também água fria para o consumo dos pets. É uma medida importante e que se apresentou como uma boa prática em outros municípios. E toda a ação que a gente identifica que é uma boa prática, por que não adotarmos na nossa cidade, apresentando melhor evolução e atendimento às necessidades dos nossos cidadãos? Também colocamos a possibilidade em outra indicação de que esses totens, para serem mantidos e a sua relação de custeio, sejam possibilitadas a exploração dos espaços com espaço publicitário, viabilizando que empresas privadas façam uso desse espaço e esses recursos voltem ao ambiente público para custeio dos serviços e da própria manutenção desses equipamentos que vão ser de bom uso às famílias, aos cidadãos, em seu momento de lazer ou prática de esportes na nossa cidade. A recepção do Executivo ela é positiva, mas demanda estudos junto às secretarias competentes para viabilização de uma averiguação da possibilidade orçamentária de custear essa instalação e o quanto demanda não só de recursos orçamentários, mas se existentes as infraestruturas necessárias para os pontos de água potável. E a Semana da Água também teve espaço no grande expediente da parlamentar. A oradora pediu que o tema seja incluído de forma permanente na elaboração de políticas públicas. E, por fim, fizemos a abordagem da Semana Interamericana da Água e a necessidade de fazermos o bom uso da água de forma responsável e saudável para todos nós. Lembrando que existe, inclusive mencionei no Grande Expediente, uma obra que se chama Ouro Azul e o Brasil é um país com grande potencial deste recurso natural e que é essencial para a vida de todos os seres vivos. Onde não há água, não há vida. E em razão disso trabalhamos a necessidade de que tenhamos políticas públicas sempre constantes de devida atenção à questão educativa do devido uso e manuseio da água de forma responsável, sempre cautelosa para a manutenção da água potável e mais ações no sentido de a devida reestruturação, tanto em questões de construção ou questões de reformas, para que a água possa, o quanto possível, ser sempre reutilizada, trazendo uma cidade cada vez mais sustentável e trazendo melhor bem-estar a todos nós. E depois do intervalo, nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal.
Você sabe como funciona a competência dos secretários? Além do presidente e do vice-presidente, dos quais tratamos na edição anterior, a mesa é composta ainda pelos primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. A cada um deles competem algumas atribuições. Ao primeiro secretário cabe ler ao plenário a matéria do expediente a que deva ser de conhecimento do mesmo, providenciar a chamada dos vereadores para as votações, apurar e fiscalizar os votos, anotando o resultado das votações. Ao segundo secretário compete fiscalizar a elaboração da ata e efetuar a leitura da mesma, referente à reunião plenária anterior, auxiliando o primeiro secretário nas votações. O terceiro secretário tem a incumbência de receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à mesa diretora, receber e fazer correspondência oficial da mesa diretora e manter as relações da mesa com os órgãos de imprensa. Já ao quarto secretário compete fiscalizar o funcionamento e o andamento das proposições nas comissões, atuar como substituto nos assuntos que envolvam matérias reservadas a outros membros da mesa diretora na ausência dos mesmos. Todos os secretários assinam as resoluções da mesa diretora após a assinatura do presidente, seguindo a ordem estabelecida. Durante as reuniões plenárias, os secretários, ao integrarem a mesa nessa condição, somente poderão usar a palavra para a chamada de vereadores, contagem de votos ou para a leitura de documentos ordenada pelo presidente. Os secretários podem substituir um ao outro na sua ordem e assim substituir também o presidente na falta do vice. O plenário manteve os vetos do Poder Executivo a 12 emendas feitas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Constante na ordem do dia, a mensagem recebeu 15 votos favoráveis e 4 contrários. Em agosto, os vereadores aprovaram 22 emendas e 2 subemendas à LDO, com previsão orçamentária que ultrapassa R$1 bilhão. Metade das sugestões foi rejeitada pela administração municipal. E conforme o líder do governo, elas não obedecem questões técnicas. Rejeitou exatamente por aquilo que nós falamos no dia que foi apresentada a nossa Comissão de Finanças, apresentou e pediu que fosse vetado por nós, vereadores, e não mandado ao Executivo, algumas emendas, porque elas não atendiam às questões técnicas que precisam ser atendidas. Mas por pressão dos vereadores, nós acabamos aceitando que fosse até o Executivo e já avisamos, com certeza, porque não está atendendo às questões técnicas, vai ser vetado pelo Executivo. Agora é importante que se diga que o prefeito tentou atender a todos os vereadores e atendeu a todos. Mesmo esses vereadores que tiveram vetos, eles foram prestigiados, contemplados em outras emendas. Além do líder do governo, as vereadoras Eva Valéria Lorenzato e Regina Costa dos Santos também se manifestaram à tribuna. Elas tiveram emendas vetadas pelo Executivo. De minha autoria aqui, a emenda 10, 11, 12, 16, 18, 19 e 20 foram vetadas pelo Executivo. E aí nós discutíamos aqui agora há pouco essa inclusão aí nas metas do PPA para 2023 do município de 2 milhões, uma concessão de dinheiro para o transporte, eu já diria para as empresas, de 2 milhões. E a alegação do Executivo, justificativa dos vetos, é a seguinte: emendas seriam inconstitucionais porque não observam o PPA, o que ensejará um desequilíbrio das contas públicas, violando-se as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A mesma desculpa de sempre. Quero rapidamente aqui, acho que tenho tempo, olhem só as minhas emendas do que se trata. Ampliar o número de vagas destinadas às crianças de 0 a 6 anos nas escolas de educação infantil. Garantir a previsão de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Buscar recursos para o atendimento de pessoas com deficiência visual em idade adulta. Reativar iniciativas voltadas ao aluguel social.
melhorar a qualidade do atendimento no Centro de Referência de Saúde da Mulher e da População LGBTQIA+, incentivar a criação de cozinhas comunitárias e além de buscar a previsão de estrutura física para o Parque Natural Municipal do Pinheiro Torto, uma sugestão do nosso querido GESP. Vocês imaginem, eu fiz um cálculo aqui por cima. Em 6 meses, o nosso município não gastaria 1,5 milhão. E nós estamos falando aqui numa alteração do PPA que em 2 milhões. E nós beneficiaríamos tanta gente da nossa população com estas emendas que eu tinha a esperança, vereadores, que o Executivo se sensibilizasse e criasse uma legislação, enviasse para esta casa o projeto de lei para nós criarmos, por exemplo, as cozinhas comunitárias. Nós temos a Frente Parlamentar de Combate à Fome aqui, vereadora Janaína. Era uma grande oportunidade para o Executivo já incluir no PPA do ano que vem. Porque quando eu olho os vetos que foram feitos, sendo que foram aprovados por esta casa em audiência pública, é inadmissível que se venha vetos, por exemplo, de uma emenda que está dentro de um programa, dentro de um objetivo, que o programa é qualidade de vida e cuidado com as pessoas, mas surpreendam-se, comunidade, isso não diz respeito às pessoas com deficiência, porque não tinha uma ação voltada às pessoas com deficiência na proposta que chegou a esta casa. Eu fico assim muito triste, porque a gente gasta tempo dos gabinetes, isso é dinheiro público. A gente gasta tempo das pessoas que vêm para as audiências públicas, para chegar aqui e as emendas serem vetadas. Vetadas, segundo a justificativa, por inconstitucional, ilegais ou ainda contrários ao interesse público. Quando eu olho as emendas que foram encaminhadas pelo nosso gabinete, a número 1, que diz respeito às pessoas com deficiência, e não tendo no plano que chegou a esta casa, eu entendo que não é de interesse público da administração municipal. Não tem uma outra justificativa, sendo que ela está, sim, de acordo com toda a legalidade a qual os gabinetes tomam esse cuidado para estar encaminhando. Escola em tempo integral, está dentro do programa Ensino Fundamental de Qualidade. Estamos com um problema sério de aprendizagem nas escolas. Crianças no 4º, 5º e 6º ano que não conseguem ler e escrever. E não chega uma ação voltada à qualidade da educação de forma efetiva. A gente propõe, mas chega lá e se veta. Sobra-se dinheiro no caixa do município, mas daí é melhor sobrar e fazer o direcionamento que bem se entende do que encaminhar as ações propostas por esta casa, decididas em audiência pública. A outra matéria constante na ordem do dia também era relacionada ao orçamento municipal. Os vereadores aprovaram por unanimidade o cronograma de tramitação do projeto que estima a receita e autoriza a despesa do município para 2023. Uma audiência pública está marcada para a próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde. O prazo para o recebimento das emendas da comunidade se estende até o dia 21. Entre 24 e 28 de outubro serão emitidos os pareceres sobre as sugestões protocoladas. As subemendas devem ser feitas entre os dias 8 e 11 de novembro, para que a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle dê o seu parecer sobre toda a matéria logo na sequência. A votação está marcada para o dia 21 de novembro. E o líder do governo também comentou a previsão orçamentária para 2023, que retomou o ritmo de crescimento. Veja que nós tivemos assim, um percentual de 2020 para 2021 não tão grande. De 2021 a 2022 foi um aumento razoável e agora foi um aumento muito bom. Isso mostra que passou de estar num crescimento. Quer dizer, se orça, se pede, se tem previsão de se gastar 1,070 bilhões de reais para sustentar, para fazer a cidade andar.
O último orçamento nosso era em torno de 800 e poucos milhões. Então, pulamos de 800 e poucos para 1 bilhão e alguma coisa. Isso é muito importante. Agora, isso é um orçamento. É evidente que nem sempre se alcança isso, se orça isso. Agora, se não tiver arrecadação, não chegar aí, é evidente que nós temos que fazer o reajuste adequado depois. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.